Graça e paz a todos. Amém? Seu dia, tá bom? Tá ótimo? Bom é pouco, né? Tem que estar ótimo, né? Graças a Deus, queridos. Estamos felizes com o nosso Deus, isso é que importa, né? O Senhor tem nos dado graça, tem nos guardado, tem nos livrado. Em nome de Jesus estamos aí de pé. Isso é que importa. Vamos ao nosso estudo hoje, irmãos. Hoje nós vamos estudar esses dois últimos capítulos, porque, na verdade, o primeiro capítulo até o versículo 7, é uma sequência do capítulo anterior, e depois vai falar dos valentes de Davi, e logo depois vai trazer para nós a Davi cometendo um pecado, né, que foi contar o povo. Ele vai fazer um censo, isso vai desagradar a Deus, e aí nós vamos ver o desenrolar da coisa. Vamos ler então? Muito obrigado, Deus, pela leitura da Tua Palavra, e agora, mais uma vez, estamos diante de Ti, na Tua casa, e pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Muito obrigado, que saiamos daqui edificados mais uma vez pela Palavra do Senhor. Te pedimos todas essas coisas, Pai, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Que textão que nós lemos, hein? Muito grande, né? Sabe por que eu gosto de ler esses nomes aí? Essa lista de nomes assim esquisita, é porque quem sabe aí, né, os irmãos aí quando tiver filho, escolhe um nome desse aí, coloca, né? Bonito, você viu os nomes aí, Ninja? Mas a Thaís, cada nome, rapaz, meu Deus do céu, hein? Cada nome aqui, que dá para aproveitar algum, não dá, irmãos? Não dá para aproveitar. Bem, queridos, brincadeira à parte, vai chegar um tempo que nós não vamos ler, porque a lista de nomes vai ser muito grande, tá? Lá na frente, a gente vai pular. Mas aqui, né, foi bom, fez bem a gente ler esses nomes. Bem, o que nós vamos, irmãos, notar? Nas últimas palavras de Davi, irmãos, ele lembra da sua origem humilde, né? Ele lembra, isso é do versículo 23 até o 7, tá? Ele lembra da sua origem humilde, né? Como ele foi exaltado pelo Deus de Jacó, e se tornando, ou Deus, né, tendo feito dele rei de Israel. Lembrando que Jacó e Israel são a mesma pessoa, né? Em determinado tempo, Deus muda o nome de Jacó e ali, né, assume Deus o compromisso com uma nação que existe até hoje. Davi também, irmãos, neste primeiro capítulo, nas suas últimas palavras, ele professa a sua fé em Deus. Obrigado, Anderson. Ele professa a sua fé, irmãos, de que Deus estaria com a dinastia dele para sempre. O versículo 5 mostra isso, ele fala: não está assim com Deus a minha dinastia? Né? Mas isso não vai acontecer. Eu já até coloquei ali para os irmãos que já leram a Bíblia e sabem disso. Isso não vai acontecer, irmãos. A dinastia de Davi não vai permanecer diante de Deus, mas Deus, em sua infinita misericórdia e no seu propósito, no compromisso que ele assumiu lá atrás com Abraão, com Isaac e com Jacó, e Deus vai permanecer sendo o Deus de Israel, e é o Deus de Israel, mas eles não vão permanecer, logo na frente nós vamos notar, continuando o estudo, nós vamos notar que eles não vão permanecer com Deus, né? E aí o texto vai encerrar mostrando que, apesar de Davi ter um exército de homens valentes, e aqui está escrita as proezas que esses homens fizeram, e eles eram muitos homens, apesar desses homens valentes ao lado de Davi, ao seu serviço, faltou obediência a Davi, ao rei, faltou obediência a Davi e a todo Israel, para que eles pudessem conquistar todas as coisas que Deus havia prometido que eles alcançariam. É incrível, 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 incrível como tudo que Deus prometeu, né, Deus está trabalhando para cumprir, mas no momento em que Deus deu ao homem o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, a gente vê que as escolhas do homem, ao longo da história, as escolhas que os homens fazem, elas acabam meio que dificultando o operar de Deus, o que Deus planejou e o que Ele tanto, né, pretendia e pretende fazer. Hoje mesmo a gente sabe disso, o Senhor proveu para nós tudo que é necessário para a nossa salvação, mas vamos ser sinceros, quantos estão de fato caminhando e querendo a salvação, né? Quantos estão trabalhando para isso?
A Bíblia dá todas as diretrizes para nós, né? E quantos que querem, quantos estão caminhando, estão investindo, querem mesmo, né, a salvação das suas almas. A gente vê que a gente investe em várias áreas da vida, e aí a gente viu lá o irmão Alexandre dando aquela palestra, né, sobre educação financeira, e isso instiga a gente, né, a investir, né, a poupar, né? Enfim, a gente investe em várias áreas da vida, irmãos. A gente preocupa com o futuro, preocupa com a aposentadoria, preocupa, enfim, com as coisas materiais. Mas quantos de nós, irmãos, está preocupado com o futuro espiritual? O que vai ser da tua vida, irmão? O que vai ser da nossa vida quando a gente morrer? Onde nós vamos passar a eternidade? Né? A gente preocupa com essas coisas. Será que hoje a minha maneira de agir, minha maneira de pensar, será que eu estou contribuindo para que o plano de Deus, o plano de salvação de Deus se cumpra na minha vida? A gente sempre, irmãos, adia essas coisas mais importantes, a gente investe. Eu costumo dizer sempre, eu gosto de falar isso final de ano, início de ano, naquela nossa vigília, né, da virada, eu gosto de falar que a gente está para fazer uma agenda do ano. Onde entra Deus na nossa agenda? Onde Ele entra? Onde entra a nossa preocupação com o espiritual? Então a gente vê que Davi, né, aqui o texto vai listar os valentes de Davi, as proezas que todos eles fizeram, mas nada disso, irmãos, ajudou, né, eles nas conquistas que Deus havia prometido. Por quê? Porque na verdade o plano de salvação de Deus para Israel, e que nós alcançamos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão desviar, eles vão tropeçar no plano de Deus, na vontade de Deus, e vai até chegar ao ponto, né, de haver aquele silêncio, que é chamado de silêncio na teologia de Deus, por aí aproximadamente 400 anos, em que não se manifestou Deus para Israel através de profeta, nem de nada. Aí depois vem Jesus, né, para, na verdade, terminar, concluir a obra redentora, né? Jesus veio para isso, e o povo de Israel simplesmente fez o quê? Outra vez, jogou fora, não quis. Então esse capítulo 23 vai trazer isso para nós, né? Quando eu disse que Davi reconhece a sua origem, quando ele reconhece a sua origem humilde, é quando ele diz assim: são estas as últimas palavras de Davi. Aí começa assim: diz Davi, não é disse, tá? É diz. Então Davi estava falando, o registro aqui é dele falando. Diz Davi, filho de Jessé. Quando ele começa dizendo que ele é Davi, filho de Jessé, ele está lembrando do menino humilde que vivia lá cuidando das ovelhinhas na casa de seu pai Jessé. E aí ele continua: diz o homem que foi exaltado, o Davi, né, lembrando da sua vida humilde, mas que o Senhor o exaltou. Diz o homem que foi exaltado. Ele fala: o ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. Né? Então ele consegue se colocar, né, dentro da história, ele consegue se colocar, lembrando que ele veio de uma família humilde, ele estava lá atrás das ovelhas do pai dele, Jessé, e Deus o exaltou, o ungiu, né, o Deus de Jacó o ungiu, e ele então se tornou suave salmista de Israel. E ele começa a proferir algumas palavras que são messiânicas, lembrando, né, ou profetizando já da vinda do Senhor, a vinda futura, quando ele diz: o Espírito do Senhor fala por mim e a sua palavra está em mim. Aí ele começa a até falar de coisas futuras. E aí quando ele diz no versículo 5, não está assim com Deus a minha dinastia, onde nós paramos ali para ver que ele profetiza um futuro abençoado, mas eles não vão trabalhar para que esse futuro aconteça, muito pelo contrário, né? Eu louvo a Deus, irmãos, porque esse estudo nosso tem sido bem direcionado por Deus, e por várias vezes já aconteceu da gente ser coroado pela bondade de Deus dentro do estudo exatamente no dia. E quando eu pensei, vamos estudar o capítulo 23 e o 24, porque o 23 vai encerrar nessa lista, né, que não tem muito sentido para nós. E aí vamos encerrar o capítulo. Hoje nós estamos encerrando, irmãos, esse capítulo, e está acontecendo um evento que nós temos falado nele o tempo todo aqui. Vocês estão sabendo de uma guerra lá em Israel? Todos estão sabendo?
Está vendo, querido, tudo aquilo que eu estava falando para vocês? Então nós estamos fechando aqui um livro, né? O livro é o livro de 2 Samuel, que na verdade, irmãos, aqui nós vamos ver agora nós vamos ver muita coisa mais detalhada no livro de Reis, depois no livro de Crônicas, tanto que hoje eu até pus alguma referência do livro de Crônicas aqui para vocês verem. Mas o que nós estamos vendo hoje ali é aquilo que eu estou falando para vocês todo dia, que Deus, por causa do pecado de Davi, Deus falou: a espada não vai sair da sua casa. E aquela briga ali, irmãos, que vocês estão vendo no jornal, é briga de casa. É briga de casa. São os palestinos brigando com Israel por causa de um pedaço de terra que, por incrível que pareça, nós lemos sobre esse pedaço de terra agora. Vocês viram que nós acabamos de ver aqui que Davi construiu, né, um altar, erigiu um altar na eira, né, de Araúna. É exatamente onde está construído o templo, que é um dos motivos da briga entre os palestinos e entre o povo judeu. Então, assim, fechando com chave de ouro, né, é o lugar da guerra, da briga. Um dos motivos é esse, um deles, tá, irmãos? Tem vários outros motivos, mas é para os irmãos verem como é que Deus é bom, né, como é que Ele nos ajuda, né, nos agracia com a sua palavra. Vamos seguir então, queridos, aqui. Agora no capítulo 24, para julgar Israel, irmãos, Deus faz uma coisa, tá? Para julgar Israel, Deus incita Davi. Na verdade não é Davi, não é Deus incitando. Na verdade o que acontece é que Deus ordena Satanás para incitar Davi a contar o povo, fazer o censo, coisa normal. Esse ano estão dizendo que não vai ter censo no Brasil, porque não tem verba e tal, e o povo está pegando em cima. Daqui a pouco a STF entra no meio e obriga a fazer, e vai acabar saindo o censo, porque é de interesse de muitas áreas que tenha o censo, que tenha a numeração, né, a numeração do povo. Mas aqui acontece um evento que, apesar que a nossa Bíblia vai dizer assim: a ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel. E aí vai dizer: e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai e levanta o censo de Israel e de Judá. Aqui está dizendo o seguinte, que Deus ficou irado com Israel, né, com a nação, e que incitou Davi para Davi numerar o povo, para depois Deus pegar o povo na reta. É uma situação estranha. Quem leu aqui viu que foi essa situação. Só que eu queria que você abrisse sua Bíblia mais na frente, por isso que eu falei que nós vamos ter alguma citação de capítulo lá na frente. Se você abrir sua Bíblia, eu queria que você abrisse, porque eu não gosto sim de que você venha para o estudo e só escuta o que eu falo. Porque o que mais importa no estudo é o que a Bíblia está dizendo e não de fato o que a gente diz. Então eu quero que você, te peço para você abrir, só para você ver que em Crônicas capítulo 21, 1 Crônicas, vai trazer o detalhe daquilo lá que nós acabamos de ler. Vai falar de quando Davi numerou o povo, né, numerou os homens de guerra. Então diz aí assim, olha: então Satanás se levantou contra Israel e levou Davi a numerar Israel. E eu procurei se tem na Bíblia hebraica, e é isso mesmo, tá? Não tem outra tradução. Tá vendo que aqui já traz mais, é como se agora tivesse um desvendamento do mundo espiritual, porque lá disse que o Senhor Deus acendeu-se a ira contra Israel, e Deus, né, dá a entender que Deus incitou Davi contra eles, dizendo: vai e levanta o censo de Israel. Mas aqui está dizendo para nós no capítulo 21, que então Satanás se levantou contra Israel e levou Davi a numerar o povo. Isso é simples de entender, queridos. Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado, Deus não tenta ninguém. Então Deus não vai me tentar para fazer algo e nem vai te tentar. Mas o que acontece no plano espiritual, por isso que eu disse, você tem que conhecer Deus, como Deus age. Você tem que conhecer, aliás, Deus através do agir dele. Do jeito que Deus faz, mostra o caráter dele. Então você tem que entender o seguinte, que na verdade, Deus, Ele não vai te tentar, mas Ele vai permitir que aquele que tenta, que é o tentador, te tente. É o que está muito claro para nós aqui. Pastor, mas isso tem também confuso. Não está confuso, querido, é só você ler Jó, capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver. A cena no mundo espiritual, no livro de Jó, é muito clara. A Bíblia vai dizer lá que de tempos em tempos os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus. Aí no meio dos filhos de Deus foi quem? Satanás, né? E aí a conversa é assim, tá, irmão? Estou trazendo para a maneira clara, né? De tanto decorar, de saber. Então lá no meio estavam então os filhos de Deus
e Satanás no meio. Igual a igreja, né, irmãos? Igual a igreja. Não é assim? Quase uma igreja no dia de Deus. Satanás está lá no meio. Você assustou, irmão, que eu falei que é igual a igreja? É igual a igreja. Satanás de vez em quando levanta, você fala, onde você estava? Estava no irmão, numa irmã, para perturbar a obra. Então, é isso que acontece. Estava lá. Então, Deus no seu trono, imaginemos, né? E os filhos de Deus diante de Deus. E no meio dos filhos de Deus, contra o povo. E, na verdade, se observar lá em Jó, depois você lê lá, tá? Depois eu ponho, se vocês assistirem o culto depois, ó, estudo, vocês vão ver esses versículos, tudo que eu ponho lá, não sei se vocês notaram, eu na hora de editar, eu jogo no lugar, eu vou colocar lá, Jó. O que vai dizer? Na hora que estava Deus, os filhos de Deus juntos lá, e Satanás no meio, é Deus aí quem puxa o papo. É Deus é quem vira e fala para Satanás, você viu o meu servo Jó? E Deus começa a elogiar Jó. Deus começa a elogiar. Eu não entendo até hoje, isso partiu de Deus. Poderia ter pegado qualquer um, não. Lá estava Jó. Ele falou para Satanás, você viu meu servo Jó? Aí o Satanás começa, mas é claro. Né? E Deus elogia Jó. Jó é assim, assim, assim. Aí o Satanás vira para Deus e fala, Jó é assim, porque o Senhor dá tudo ele, tira dele para ver. O que acontece lá nesse momento? Deus autoriza Satanás tocar em muitas coisas de Jó, menos tirar-lhe a vida. Então aqui, se eu fosse um diretor de filme, de cinema, isso aí fica muito claro na minha mente, eu creio que na sua também, que o mundo espiritual funciona assim. Então Deus falou, pode ir, mas toca nele e tal, mas não tira a vida dele. E tocou, irmãos. Perdeu filhos, perdeu as ovelhas, enfim, perdeu os seus bens, perdeu sua saúde, né, ficou doente severamente. Vê os amigos para tentar Jó mais ainda, e depois chega a mulher de Jó e atenta ele mais ainda, porque a mulher de Jó vira para ele e fala assim, Jó, você está numa miséria desgramada, Jó, você perdeu tudo, amaldiçoa Deus e morre. Então quer dizer, ele perdeu todo mundo, só ficou agarrado em Deus, e ali Jó sempre mostrando que podia perder tudo, né? Que nu ele veio, nu ele vai, Deus tirou, Deus tomou, vocês cantam esse tem direto aí, né? Mas quando Deus começa a tirar, a gente chora e briga, enfim. Se você notar, ali fica claro o que eu quero encaixar aqui para você, por isso que eu coloquei a diferença. Por isso, irmãos, que eu coloquei lá o versículo primeiro e aqui o 21, para te mostrar, para ficar claro que Deus apenas permitiu, ou mandou, ou autorizou, não importa, que Satanás incitasse Davi e fizesse Davi fazer algo que não era bom. O que não foi bom que Davi fizesse? Não foi bom Davi, nesse caso, irmãos, enumerar o exército, saber o número. Fica certo que numerar as pessoas é coisa boa. Lá no passado Deus pediu para numerar, e nós vimos quando numerou Israel, era da vontade de Deus. Mas agora não era a vontade de Deus que Davi enumerasse o povo. Foi uma situação que Deus o colocou para que ele ali fizesse o censo e Deus pudesse ali julgar, né, aplicar o seu julgamento sobre Israel. Tem muita coisa embutida aqui que o nosso tempo não permite pensar, mas em muitas delas que quando Deus determina um julgamento sobre um povo, sobre uma nação, porque a ira de Deus era sobre Israel. O texto é claro quando vai dizer, a ira do Senhor tornou-se a acender-se contra Israel. Não era contra Davi, contra todos, contra Israel. O que isso diz para nós em muitas coisas? Que quando Deus resolve julgar um povo, uma nação, irmão, Ele mesmo cria situação para que a praga, para que o julgamento dele chegue. E não tem ali intercessão e nem sabedoria que vá mudar a situação. Por que eu te digo isso, que não tem intercessão nem sabedoria? Porque quando Davi então virou para o Joabe, né, o seu comandante, falou assim, olha, vai lá Joabe e enumera o povo. Joabe vai no versículo 3 e fala assim, ora, multiplique o Senhor, o teu Deus, este povo 100 vezes, tanto quanto agora, e os olhos do rei possam ver isso. Mas por que, meu rei, o senhor tem esse desejo? E o versículo 4 vai dizer, mesmo Joabe falando assim,
a palavra de Davi prevaleceu, ou seja, nenhuma palavra sábia, inteligente. Davi, não faz isso. Por que você está com esse desejo de numerar o povo? Que Deus multiplica o povo 100 vezes mais, Davi, o que tem hoje. E se você notar, a contagem lá embaixo mostrou que Israel tinha 800 mil homens de guerra e 500 homens de Judá. Quanto é 500 mais 800? 1.300? Então tinha 1.300.000. E ele desejou que Deus multiplicasse 100 vezes mais aquilo. O que acontece? Não adianta, querido. Quando Deus determina, eu vou julgar este povo, não tem palavra de sabedoria, não tem ninguém que possa impedir. Ele vai criar a situação. É por isso que eu já propus para vocês aqui, a gente orar para que Deus acabe com essa pandemia, porque já está claro que esse trem é Deus tratando comigo, com você e conosco. Quem aqui pensa assim? É Deus, querido, não tem outra forma. Tudo tem remédio, tudo tem solução, mas a pandemia não adianta, não está adiantando, aliás, né? Vamos pensar assim e vamos crer. Então eu já te convoquei, vamos orar todo dia, pedir Deus acaba com a pandemia, porque está na mão dele. Assim como aqui nessa situação também, o próprio Deus deu um jeito de pôr fim. Bem, queridos, então vocês entenderam que eu coloquei esse versículo aqui, não é para te confundir, mas é para te esclarecer. Citei Jó só para você ver que o que a gente vê hoje de materializado, de coisas, de eventos, tem uma história no reino espiritual acontecendo. Então, a praga não foi por acaso. E também o julgamento de Deus não foi por acaso. Deus acendeu a ira e ele tinha que fazer algo. Como tudo estava muito tranquilo, Davi estava tranquilo, Davi tinha um exército forte do lado dele, Davi estava muito em paz, na beira de morrer, Deus falou, eu tenho que julgar esse povo por alguma maneira. Então a ira se acendeu e ele falou, opa, eu tenho que levar Davi a fazer alguma coisa para eu castigar esse povo. E aí a gente viu lá que foi Satanás, né? Quem incitou Davi e fez ele numerar os exércitos de Israel, numerar o povo. E aí isso causou... Depois Davi, irmãos, teve no seu coração, versículo 10, uma tristeza muito grande pelo que ele fez. Aí Davi tem uma característica linda em Davi, que é a de reconhecer o seu pecado. No versículo 10, então ele vê o que ele fez, né? O coração de Davi o acusou, e ele chega para Deus e fala, Senhor, eu pequei muito no que fiz, porém eu te peço que me perdoe. Outro detalhe importante, nem todo pedido de perdão, irmãos, que a gente faz com Deus, vai vir com eu te perdoo, uma passada de mão na cabeça e um abraço e um beijo. Esse aqui é um exemplo. Então tem muita coisa doutrinária aqui, que a gente precisava de muito tempo para pensar. Aquela da praga, aquela de que Deus levou, que o Satanás incitasse ele para ele fazer coisa errada, para Deus punir. Está aqui, está claro. Te levei lá em Jó para você ver que no mundo espiritual é isso mesmo. Aí vem um homem sábio e fala, Davi, não faz isso não, Davi. Deus pode multiplicar você 100 vezes mais. Mas ele tema e faz. E aqui embaixo está mostrando que ele se arrependeu, pediu perdão. Deus, me perdoa porque eu pequei muito. E aí, o que acontece, irmãos? Deus manda o profeta Gade para ir até ele. E o profeta Gade vai e dá para ele uma palavra. Olha, eu vou te dar 3 escolhas. Escolhe uma. 7 anos de fome, que você fuja 3 meses dos seus inimigos, ou que 3 dias haja uma peste sobre a terra. Tudo bem, todo teólogo, todo professor que eu vi até hoje tem um posicionamento. Deus dá para ele 3 opções, 7 anos de fome, 3 meses de fuga, fugir 3 meses e 3 dias de peste. Ô, irmãos, presta atenção, 7 anos de fome, 3 meses de fuga e 3 dias de peste. Davi, mais uma vez, irmãos, ele joga o povo de Israel numa encrenca. Porque ele escolhe 3 dias de peste. Ele não pensou em Israel. Ainda que os estudiosos vão dizer que, porque ele foi sábio e ele escolheu cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Ele chega até a dizer. Mas por que ele não falou, então, que eu fuja 3 meses dos meus inimigos? Para e pensa. É opção. 7 anos de fome é muito tempo. 3 meses de fuga dos inimigos e 3 dias de peste. Ele escolhe 3 dias de peste, querido. Pôs todo mundo, pôs Israel inteiro na guilhotina. Então, ainda que eles vão dizer que ele sabia, eu também já disse isso, tá, irmãos? Que fique claro que eu também já pensei só assim. Davi foi sábio, porque cair na mão de Deus é melhor, que Deus perdoa. Ele falou isso, mas na verdade seria uma coisa assim, bem própria de um rei, que era melhor ele dizer, foi eu que cometi loucura, foi eu que escolhi
numerar o povo. Então caia sobre mim, Senhor, que eu fuja 3 meses. Por que eu digo que ele escolhendo a opção 2, ele ficaria só ele na encrenca? Porque ele já fugiu antes, irmãos, de Saul e viu como é que Deus deu vitória. Não é verdade, irmão? Concorda comigo? Ele era um camarada experiente em fuga e sabia que Deus o protegia. Mas mais uma vez eu vejo agora, isso para mim é novo também, tá? Eu não li esse livro nenhum, porque tudo que eu li foi o contrário do que eu estou dizendo. Tudo que eu li continua pondo que ele era um homem que sabia que Deus era misericórdia, escolheu até que ele chega a dizer isso. Mas na verdade, pela lógica, o camarada já tinha sido livre de Saul e de muitos outros livramentos, e sabia que 3 meses de fuga ele podia contar com Deus, mas ele vai e mete o povo na encrenca e vai escolhe 3 dias de praga. E aí o que acontece? Deus vai e manda a praga, queridos, né? Como consequência, Deus vai fazer isso. Ele manda a praga e a praga só vai acabar quando, na verdade, Davi tem os olhos abertos e ele vê que o anjo estava com a mão estendida para destruir Jerusalém. Qual Jerusalém? A mesma Jerusalém que hoje, dia 13/5 de 2021, está sendo atacada pelos palestinos. É a menina dos olhos de Deus, aquele lugar até hoje. Tá? Então, quando ele vê o anjo lá, ele desespera, porque sabe o que é Jerusalém para Deus. E para o povo de Deus, Jerusalém é muito importante. Então o que acontece? Aí então ele vê que o que está encrencado, aí ele faz o que ele deveria fazer. Ele vira e fala para Deus exatamente o que eu disse. Ele vira, não, Deus, não deixa isso, não faça isso, o povo não tem nada a ver. Foi eu que pequei. Tira a minha vida, mas não tira a vida do povo. Era o que tinha feito, certamente, irmãos. Era isso que Deus esperava dele desde o início. Por isso que Deus deu para ele 3 opções. Escolhe Davi uma: 7 anos de fome, fuga de 3 meses ou 3 dias de peste. Sabe, irmãos, tudo no operar de Deus tem um propósito. E parece que Deus permite que a gente entre no jogo, já notou? Por isso que ele põe Davi, põe você, põe eu. Você está num jogo agora. Claro que não é um jogo brincadeira, nem um jogo qualquer. É um jogo chamado sua vida. É um jogo chamado plano de salvação que Deus fez lá no Éden. Nós falamos sobre isso na terça-feira. E ele permite que a gente esteja junto, pensando numa coisa. Ele permite que a gente esteja junto, pensando numa coisa que eu vou falar com muito cuidado, mas eu quero que você entenda, pensando um falso livre-arbítrio. Por que eu chamo de falso livre-arbítrio? Porque a gente pensa que a gente pode fazer o que quer, mas não pode. Se você quiser ser salvo, você não pode. Você tem que fazer o que Ele, Todo-Poderoso, quer. Então eu chamo de falso livre-arbítrio. Por quê? Porque na verdade eu não sou livre para nada, não. Eu descobri que eu não sou livre. Se eu quero ser salvo, acabou. Por isso que Jesus falou do caminho apertado, a porta estreita. Por isso que ele falou de largar coisas, de largar tudo, pai, mãe, tudo, por amor de mim, porque se não fizer isso não é digno de mim. Quando eu descobri que isso é uma falsa liberdade, eu falei, opa, eu quero ir para o céu. Então, agora eu me sinto livre. Porque eu me sinto livre. Livre de quê? Eu sou livre do meu livre-arbítrio. Complicado, né? Hoje eu sei, há muito tempo, é claro, Deus mostrou isso, que eu sou livre do meu livre-arbítrio, porque se eu for usar o meu livre-arbítrio, eu farei exatamente o que Adão fez com o seu livre-arbítrio. Está entendendo o que eu quero dizer? É complicado e ao mesmo tempo não é. Então eu descobri que isso, eu sou livre do meu livre-arbítrio, porque agora eu me entreguei a Cristo, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então eu não quero fazer o que eu quero fazer o que o meu Senhor quer que eu faça. Por isso que eu chamei de falso livre-arbítrio. Por quê? Porque na verdade é isso mesmo, querido. E vai pensar se você é livre para alguma coisa. Pensa se você é livre. Você pode fazer o que quiser. Um dia numa aula de filosofia, e filosofia é um trem bom para você estudar, você precisa de ver, nossa Deus, faculdade de psicologia você tem que ter, o primeiro período você tem que ter filosofia. Aí o nosso professor, muito bom, menino novo, saiu da faculdade, cheio de ideias, estava falando sobre liberdade, né, que a gente é livre para ser o que quiser e fazer o que quiser. Aí eu fui contra, nossa sala era 60 alunos, uma sala enorme demais na universidade, aí eu lembro que sentado em roda e cada um tinha que se posicionar com relação a isso. Aí todo mundo, né, concordando que era ali, eu falei que a gente não é livre para nada. Aí pronto, né, o povo ficou com raiva e tal. Eu falei, será que eu sou livre mesmo? E, não, é livre, filosofia tem esse negócio. A base da filosofia é o questionamento. É sempre pergunta. É isso que é a chave. Se você fizer a pergunta certa, é isso aí. E o negócio é a liberdade, eu falei que a gente não é livre, e esse temário ficaram bravos, porque todo mundo lá dizendo que é livre. Eu falei, será que eu sou livre mesmo? Eu falei, se
Se eu tirar a roupa e ficar pelado aqui agora, eu sou livre para fazer isso? Se eu resolver, depois de ficar pelado aqui, sair, ir lá para a rua, eu vou chegar onde eu quero, e vou voltar, vou continuar? Todo mundo se calou. Porque de fato, querido, é uma falsa ideia de liberdade. Isso não é para nada não. Antigamente a gente dizia assim, que em casa manda a mulher, lá fora manda a polícia, e no trabalho manda o patrão. Não é assim? Então quer dizer, você é livre para quê? É só, irmão, para a gente poder entender um pouco o nível que se chegou aqui em Israel, de Deus dar para Davi, escolha Davi, e Davi faz uma escolha que eu entendo que não foi a melhor, e aí o anjo chegou a matar, na verdade, verso 15, 70 mil pessoas, 70 mil homens, versículo 15 diz isso. E foi quando então os olhos do Davi foram abertos, ele viu que o anjo estava com a mão estendida para Jerusalém, verso 16, para destruir. E aí então, o anjo, ao ver aquilo, ao ver isso, diz, basta, retira a mão. O anjo do Senhor retirou a sua mão. O anjo do Senhor estava na eira de Araúna, o Jebuseu. E quando Davi, verso 17, quando Davi viu o anjo, está vendo, verso 17, Davi viu o anjo que feria o povo, então ele diz no seu coração, eu é que pequei e procedi iniquamente, mas estas ovelhas que fizeram? E Davi fala, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia veio a palavra, veio a Gade a Davi e disse, sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Então ele sobe e faz exatamente o que Deus mandou. Mas nota bem que foi naquele momento em que Davi reconhece, peraí, o negócio é comigo, me destrói. E aí então, e destrói minha família. Então tudo muda, querido, nesse momento. E aí o texto vai mostrar, então, lindamente, Davi, o irmão Ageu pregou recentemente sobre isso. Davi vai, obediente, faz aquilo que o profeta Gade lhe disse, vai até o local onde estava o anjo, chegou até Araúna, e pediu a ele o lugar para vender o lugar para que ele pudesse ali construir um altar ao Senhor e sacrificar a Deus. Araúna lhe oferece não só o local, como também os bois, os aparelhos dos bois para que ele pudesse oferecer o holocausto. Davi lindamente fala que não ia aceitar, porque não ia oferecer a Deus algo que não lhe custasse nada. E nesse momento, então, ele compra a eira com os bois e edifica ali o altar, oferece ao Senhor ofertas pacíficas, e assim Deus então tem piedade daquele povo, e retira a praga. E eu coloquei isso de maneira resumida, sim. Como consequência, então, Deus manda uma terrível praga sobre Israel, só acaba quando Davi ora, sacrifica a Deus na eira de Araúna, que na verdade é o Monte Moriá, onde foi construído o primeiro templo e que hoje é alvo de disputa entre os palestinos, que são os ismaelitas. Lembra lá do ismaelita, lá atrás, filho de Abraão com a concubina? Até hoje paga caro e vai pagar para o resto da vida, Palestinos e judeus, que hoje está somando aí, beirando 100 mortes. Até a guria mesmo era 90 mortes, que deu a guerrinha de hoje agora. No mesmo lugar, querido, que nós acabamos de ler. A eira de Araúna, Monte Moriá, onde foi construído o primeiro templo e onde o lugar até hoje é alvo de disputa entre eles, e eles estão lá matando gente adoidado. Isso para a gente refletir. Se alguém não abriu ainda, abre 2 Crônicas 3, só para você ter essa confirmação do local, tá? Para que a coisa não fique para você só falada pelo pastor, mas que você possa conferir no texto. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Está vendo? Quando Salomão vai construir o templo. Lembre-se que isso aqui é os livros das crônicas, tá? Nós vamos ver essa construção lá no livro de Reis. Então Salomão começou a edificar o templo do Senhor em Jerusalém, olha, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Araúna, o Jebuseu. E é o lugarzinho que hoje estão lá matando por causa dele. Briga entre os filhos de Ismael, os árabes, que são maioria muçulmano, contra os judeus. E aquele lugar, na verdade, é um lugar especial para as 3 maiores religiões do mundo, para o judaísmo,
por cristianismo, incluindo todas, né, as linhas do cristianismo, e para os muçulmanos. Todo mundo quer aquele lugar, todo mundo tem aquele lugar como sagrado. Os muçulmanos, porque ali Maomé recebeu e tal, a palavra, o Corão, e para nós tem esse significado todo aí. Ó. Sem contar que mais atrás também, eu esqueci de citar aqui, é lá naquela região que Isaac quase foi sacrificado. Então é no mesmo lugar, então é o mesmo ponto, um lugar sagrado, um lugar de disputa. Tá, irmãos? E por que eu agradeço a Deus? Eu agradeço a Deus por isso, porque pleno dia de hoje, a gente vê lá a disputa acirrada e matando gente. Eu ia pôr umas fotos ali, mas eu deixei para você mesmo procurar. Pode digitar no Google lá, Israel bombardeia Gaza, você vai ver foto demais do bombardeio, da destruição. E tudo indica, os especialistas estão dizendo que aquilo vai durar muito tempo. E sabe onde fica o local da disputa dos palestinos? Nós vimos lá no mapa, naquele mapa nosso antigo. É a faixa de Gaza. É de lá que vem, a encrenca, e é exatamente de Israel, as bombas estão sendo soltadas lá na faixa de Gaza. Aquele lugarzinho que a gente viu e nós falamos que é um lugar difícil, terrível de se viver. Amém, queridos? Podemos concluir que, de fato, Deus é o controlador da história da humanidade. No entanto, mesmo escolhendo os líderes, não quer dizer que esses não pecarão. Devemos tomar cuidado, pois nossos pecados podem até ser perdoados, mas suas consequências podem durar quase pela eternidade. Por quê? Porque é o que nós acabamos de dizer. Deus perdoou Davi, né? Deus perdoou Abraão por ele ter lá arranjado uma concubina? Sim, mas está lá Ismael lá agora, lá, até hoje. Imagine quantos mil anos se passaram e está lá os árabes lá, os árabes palestinos, que são os filhos de Ismael, encrencando, matando e brigando. E você quer saber? Bate no Google e pesquisa que você vai ver que lá naquela faixa de Gaza está lá um grupo que na verdade é político e ao mesmo tempo ele não é, chama Hamas, H-M-A-S. Digita para você ver quem é. É eles que estão lá. E sabe qual a distância que fica Gaza, faixa de Gaza, do centro de Israel? 50 quilômetros mais ou menos. Não sei se é em linha reta ou em curva. Se for em curva, nós estamos roubados. Porque pouco depois do NAC ali é 50 quilômetros. Então você está entendendo, querido, o que é uma coisa errada que se faz no passado? É isso, por isso que eu coloquei, ó. Deus é o controlador da história da humanidade. No entanto, mesmo que Deus escolha os seus líderes, não quer dizer que esses líderes escolhidos por Deus não vão pecar. E nós devemos tomar cuidado, porque os nossos pecados podem até ser perdoados por Deus, mas as suas consequências podem durar por quase a eternidade. Eu fico pensando, quando é que essa briga de Ismael, quando é que essa briga entre o próprio povo de Israel, ela vai acabar? E como ela vai acabar? Não é? Amém, queridos? Assim também nós encerramos o estudo em nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Deus, nós te agradecemos muito por este privilégio e que o Senhor nos ajude a refletir, ó Deus, no nosso posicionamento hoje como crentes, como igrejas, como servos do Senhor. E tenha misericórdia, Deus, que as nossas escolhas sejam as escolhas do Senhor, dentro do teu plano, dentro da tua vontade. Pedimos, Senhor, mais uma vez, graça e misericórdia, que possamos alcançar, ó Deus, a graça do Senhor sobre nós, de tal maneira que o Senhor nos guie pelo bom caminho, pelo caminho do Senhor, caminho bom, ó Deus. E desde já eu te agradeço pelos ensinamentos da palavra que o Senhor tem nos dado. Peço que o teu Espírito Santo fale conosco quando nós estivermos dormindo e o teu Espírito nos mova, nos incomode a orar de maneira correta, da maneira que te agrada, para que o teu plano seja completo nessa terra. Peço também ao Senhor, mais uma vez, o fim dessa pandemia que tem matado tanta gente, Senhor. Pai, envia a tua palavra e a tua ordem para que essa pandemia cesse, como nós esperamos por este momento, mas durante este tempo, Senhor, nós queremos estar unidos ao Senhor, grudados com o Senhor, para em todo o tempo aprendermos o teu propósito. Tenha misericórdia, Pai, dessa terra, tenha misericórdia dessa terra. Também aproveitamos para orar pela paz de Jerusalém, Senhor. Tenha misericórdia daquele lugar, ó Deus, que sofre as consequências de seus antepassados, de suas escolhas,
Que haja um coração voltado para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, como o Messias prometido, para que o Senhor possa dar a Israel tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, planejou desde a fundação do mundo. Obrigado mais uma vez, nós te damos graça e pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, por ter vindo. Nos ajude a orar nesse sentido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos, em nome de Jesus.